Bom dia, boa tarde, boa noite. Você acredita no ensino de inglês para crianças como um direito social? Meu nome é Kelly Lopez, sou assessora pedagógica Wings. Welcome to Wingscast, um bate-papo leve entre educadores e entusiastas da educação que conecta inovação e ensino de inglês. Pouca gente fala sobre isso, mas é realidade. Muitos professores que dão aulas de inglês na rede pública não têm formação específica na língua e enfrentam diariamente medo, insegurança e cobrança. Apesar disso, seguem firmes, muitas vezes reinventando sua prática sozinhos. A pergunta é: quem acolhe esses educadores? Para discutir esse tema com a gente, com empatia e profundidade, eu recebo a Raquel Castro, gerente de relacionamento de Wings. Ela está próxima dos professores, ouve suas dores e testemunha suas conquistas. Com sua experiência, consegue mostrar como apoio, metodologia e formação podem transformar não só as aulas, mas também a confiança de quem ensina. Bem-vinda, Raquel. Oi, obrigada, Kelly. Muito feliz de estar aqui, animada, para o nosso bate-papo sobre professores. Vai ser bom, hein? Let's get started. Sim, Vamos lá, então. Raquel, qual o cenário real dos professores que assumem aulas de inglês na rede pública? Bom, vamos lá. Os professores de inglês deveriam ser formados em letras com especialização em inglês, né? Esse é o cenário em que geralmente a gente encontra, principalmente nos anos finais e no ensino médio. Mas não é uma verdade para toda a educação pública, né? Sim. Nem para o ensino privado, mas vamos falar um pouco mais do ensino público. O professor que a gente encontra muitas vezes é um professor generalista, ou até um professor que tem uma formação em letras, mas que será que tem um nível de inglês adequado? Porque não necessariamente ele vai aprender com a melhor qualidade, ou ele vai ter uma boa prática depois, Sim. né? E isso da gente não usar a língua, a gente acaba perdendo. Então, muitas vezes ele se formou, nunca chegou a ter uma formação continuada, que é uma questão também, né, para o ensino de inglês. Para a gente ter formação continuada, a gente tem que ter gente que fala inglês para dar essa formação, Sim. gente que sabe dar aula de inglês para dar essa formação continuada. Então, o professor até pode ter formações ao longo da carreira dele, mas não necessariamente focadas no ensino de inglês ou formações em inglês, né, para que ele tenha a prática de língua. Esse professor também, seja ele formado, né, especialista ou generalista, ele encontra também alguns obstáculos ali no momento de chegar para a sua aula, né? Um deles Sim. é a motivação dos alunos. Então, os alunos, às vezes, não veem sentido naquilo que eles estão aprendendo. As metodologias mais tradicionais não são legais para os alunos, não são instigantes, não chamam o aluno e ele não vê mesmo prática. Propósito, né, também? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar? Para que eu vou aprender inglês? Tanta coisa para eu aprender, né? Esse aqui é o que vai ficar de lado. E o professor realmente é muitas vezes deixado de lado, assim, como se o inglês fosse uma coisa de escanteio mesmo, né? Tá aqui só para cumprir um protocolo. Então, o professor tem todos esses vieses aqui, né? Todos esses lados. Ele pode ser formado e não ter uma boa formação ainda que seja especialista em inglês, ou ele nem tem a formação específica e é um generalista. Isso é mais verdade ainda quando a gente olha para segmentos que não têm o inglês obrigatório pela BNCC, como os anos iniciais e às vezes a educação infantil. Acaba sendo um professor generalista que dá as aulas. Recursos também, né? Então, material didático. Às vezes, o material de inglês, apesar de anos finais e ensino médio estar no PNLD, e pelo menos esse material o professor ter, ele sabe usar esse material, ele tem uma formação para usar esse material, e quando são segmentos que não estão no PNLD e ele dá aula com o quê? Né? Às vezes ele mesmo tem que produzir o material dele e acaba sendo aquela aula de lista de palavras. Então vou dando vocabulário e vamos seguir. Aprendeu as frutas, cores, vamos para os números. Frutas, números, familiares, né? As pessoas da família. E aquele monte de vocabulário. Que legal, a criança aprende a falar ali umas palavrinhas, às vezes até faz uma vista boa, né? Com o diretor da escola, com os pais, mas a criança não tá usando aquilo para nada, assim. Então,
tem todo esse cenário, né? Recursos, quando a gente fala de recursos para além do material, recursos da escola mesmo, Sim. né? O inglês é uma língua do mundo. Então, é importante que a criança tenha acesso ao mundo que fala inglês para ela ver um pouco mais de propósito naquilo. Então, ter recursos, assim, de pelo menos conseguir ver um vídeo, um filme, uma música, acessar a internet, fazer uma pesquisa na internet em inglês, para que tenha um pouco mais de prática. Às vezes, esses recursos não existem na escola, né? Verdade. Vai ter em alguns lugares, outros não vão ter praticamente nada. São realidades bem diferentes, né? E por que tantos professores estão nessa posição hoje? Ou de não ter, que assumem as aulas de inglês, né? Não ter formação específica, não ter fluência plena. É um problema estrutural, né? Porque o Brasil não é um país que fala inglês. Então, se a gente olhar que de toda a população, aproximadamente 5% tem algum nível de inglês, e esses 5% são pessoas diversas, de diversas profissões. Se a gente fizer ainda um recorte desses 5%, quem é professor, né? É menor ainda, É né? menor ainda, assim. Então, a gente não tem professor disponível. Isso não é uma dor exclusiva da rede pública, de novo. A rede privada também sofre com isso. Enfim, então esse é o motivo principal. Por que a gente tem professores que não são formados em inglês, que não são especializados para dar aula, que recebem essa carga de ensinar os alunos aquilo que eles mesmos não sabem direito. Então, é um problema estrutural mesmo do Brasil. E a gente vê, né, conversando com os municípios, assim, tem município que fala, eu abro concurso e não tem candidato. Isso é muito verdade. E aí, na rede pública, na rede privada também, às vezes falam, eu aumento o salário, né, para dar uma remuneração acima da média para um professor que tenha o inglês, que tenha o domínio do inglês, e não tem candidato para vaga, não consigo preencher a vaga, porque não tem gente que fala inglês. E vira uma bola de neve, porque se os alunos também não aprendem lá na frente, eles também não teremos outros professores. A gente nunca vai sair daqui. Exato. A gente estava falando com a Dani sobre isso, inclusive, né? Desse meio que um apagão, assim, da gente ter profissionais qualificados para isso. E aí, a gente tem esses professores que são, muitas vezes, regentes de sala de aula, estão assumindo o ensino do inglês. Quais são as dores mais comuns desses educadores? Claro que a principal é a formação, né? E aí a formação a gente, retomando aqui o que a gente está falando, desde a graduação dele. Então, ele não tem o inglês, Sim. Ele tem que ensinar para o aluno algo que ele mesmo não sabe. Com que recursos? Será que ele tem pelo menos algum recurso para isso? Será que ele tem um material de qualidade que apoie ele em como dar uma aula de inglês? Porque dar uma aula de inglês é diferente de outras aulas, Sem né? dúvida. De outras disciplinas que o professor pode, de repente, ministrar ali como um professor polivalente, tem muita especificidade, assim. Então, talvez ele não saiba o inglês, mas se ele tivesse algum caminho de, pelo menos, como que eu apresento... Uma luz no fim do túnel, como é que eu começo essa brincadeira? Ele poderia ir aprendendo junto com os alunos, né? Ou ele poderia apresentar para os alunos da melhor forma que ele consegue, ainda que ele não tenha um domínio excepcional ali da língua, para motivar os alunos, para conseguir algum tipo de resultado. Claro que não é o melhor, né? Sim. O ideal seria que a gente tivesse professores bem formados, com domínio de inglês, dando aulas de inglês. Mas se a gente não tem, então... essa talvez seja uma das principais dores. Como que eu dou o primeiro passo aqui, né? Ensinar inglês é muito mais difícil, porque aprender uma língua requer tempo, né? É uma ação de longo prazo. Então, sim, esses professores deveriam também aprender inglês, mas ensinar a didática, ensinar a dar uma aula de inglês é mais rápido do que ensinar a língua por si. Então, pelo menos esse tipo de recurso, assim, seria interessante que o professor tivesse, além de todo o apoio, né? Porque se ele tá nessa posição de estar numa turma ensinando o inglês, que talvez ele não domine e só tem essa opção para que a gente dê esse primeiro passo, para que as crianças comecem a ter aula de inglês, essa responsabilidade não é só do professor também. Alguém tomou essa decisão de colocar o inglês na grade daquela escola, daquele município, daquele estado.
né, algum gestor acima desse professor tomou essa decisão, e aí essa decisão também precisa trazer recursos para que esse professor não fique desamparado e consiga, né, desempenhar da melhor forma o papel nessa posição que ele está. É um grande desafio, né? Eu acho que é... Bom, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. E aí, quando a gente fala do professor, eu lembro muito da minha prática também como professora. Quando a gente começa, né, a dar aula, a gente não sabe tudo nem depois de 20 anos de dar aula, gente. Não tem como. Você aprende na prática. Exato. Né? Falando de língua, né? Eu lembro que uma vez um aluno perguntou pra mim, falou assim, professora, como é que fala... O que quero, gente? Romã. Em inglês, eu falei, não sei, nunca comi em inglês. Eu vou descobrir, depois eu te falo. Mas no momento que eu já tinha alguns anos de experiência, que eu já tinha tranquilidade para assumir essa fragilidade, né? Existe esse tabu de assumir, de admitir que existe uma fragilidade na nossa própria prática, como educador? Acho que sim. Infelizmente, na verdade, eu acho que existe, assim. Porque esses professores não deveriam ter esse tipo de questão em assumir que eles não sabem, né? Porque isso foi jogado para eles, essa responsabilidade, compartilhada, talvez seja a melhor forma de colocar aqui, né? Essa responsabilidade foi compartilhada com eles, então não deveria ser dele sozinho. Então, se ele não sabe, é real, ele não sabe mesmo. E é melhor, talvez, admitir do que... Sim. Tentar, né, dar um jeitinho ali para uma coisa que é isso, requer um pouco de jogo de cintura, um tempo de prática, né? Isso. Não que ele não possa fazer isso que você fez, que foi um jogo de cintura. Mas logo de cara deve ser muito difícil realmente, né, assumir. O professor ainda tem para a turma ali, né? Ele tem essa figura de que ele sabe, de que ele domina. Sim. Quando as crianças são muito pequenas ainda, né? É mais forte isso. Demora um tempo de maturidade dos alunos para eles perceberem que o professor também não sabe tudo. Então, de início, deve ser realmente muito difícil. Mas assumir a fragilidade, eu acho que é um bom passo. E pensar, como a gente estava falando, que é uma responsabilidade compartilhada. Então, tentar também exigir um apoio, um suporte, compartilhar essa dor com outras pessoas, né, que estão envolvidas nesse desafio de ensinar o inglês. E acho que também admitir a fragilidade, admitir que não sabe ou que tem alguma dificuldade, faz com que ele aprenda junto. Com certeza. Né? Então, se ele tiver um meio para ensinar as crianças, porque, claro, também simplesmente, essa aqui é a aula de inglês, você tem que preparar material, você tem que preparar a aula, você tem que saber o que você vai fazer. Aí, né, o problema fica muito mais complexo. Mas se ele tiver um direcionamento, se ele tiver um currículo para seguir, se ele tiver um material didático, se ele tiver algum tipo de formação e orientação, um planejamento ali para ele, ele pode ir aprendendo junto com os alunos. Então, inclusive, acho que até uma das formas da gente, às vezes, destravar um pouco disso, e aí aqui estou falando numa aula para as crianças mesmo, mas para o professor também se colocar nesse lugar de aprender, uma das formas de destravar é a gente já começar a aula perguntando para os alunos o que eles sabem em inglês. Sim. Porque a gente sempre sabe alguma coisa, né? Então coloca ali umas palavrinhas, drive-thru. Quem nunca passou no drive-thru do McDonald's ali, ou de, né, internet, qualquer... Né? Internet, sim, internet, é uma palavra em inglês. Então, tem muitas palavras em inglês já no nosso vocabulário de dia a dia, que é uma forma de destravar um pouco os alunos e que o professor também pode se colocar junto nessa aula, isso. Né? E olhar para o que ele já sabe e, a partir daí, e com a maturidade maior que ele tem, né, em relação aos alunos, e conseguindo também caminhar junto com as crianças e dando a aula dentro das possibilidades que ele tem. É isso, né? Entender que até ter clareza do que a gente sabe, do que a gente não sabe, é o que vai fazer a gente ir pelo caminho, buscar o caminho mais correto ou mais adequado, né, na verdade, para a gente desenvolver isso. Então, tudo bem. Meus alunos sabem isso aqui, eu sei isso aqui. Como é que eu vou fazer chegar onde eu preciso? Eu vou dar essa aula aqui sobre perguntar nome, responder nome. O que eu preciso saber? Isso aqui eu sei, isso eu não sei. Então, ter essa clareza, admitir essa fragilidade, mas usá-la como impulsionamento para você crescer, é que eu acho que é a grande chave aí do sucesso. Uma autoavaliação, né, inicial, assim. Isso. É bom. E aí, a pergunta agora que eu vou te fazer é: como em Wings ajudamos a desenvolver a confiança desses professores?
Bom, a gente pensou muito no material de Wings para essa realidade da rede pública. Então, acho que inicialmente para falar sobre esses perfis de professor que a gente já traçou, né, que tem o professor especialista, mas também tem o generalista dando aula, a gente pensou nos dois caminhos. Então, primeira coisa, o material didático de Wings, o material para o professor está em português. Então, as orientações do material são em português. Isso não é uma realidade em muitos materiais, né? Principalmente quando a gente fala de material importado, sim, ele vem todo em inglês, as orientações para o professor também. Então, o fato de ter orientações em português vão dar uma tranquilidade para o professor de que pelo menos aquilo ele vai conseguir seguir, né? O passo a passo. Então, se é um professor generalista que não tem domínio do inglês, ele consegue acompanhar e dar uma boa aula, apesar de não ter o domínio da língua. E o professor especialista, se também não tiver, né, uma língua tão fluente assim, ele consegue seguir as orientações em português. E, além disso, a gente traz também, principalmente falando do material para anos iniciais, para educação infantil, um pouco da didática de como ensinar as crianças, né? Então, o Wings também, o material para o professor, direciona a aula para ela ser mais lúdica, que tipo de atividades, que tipo de perguntas, brincadeiras, como que ele pode propor um vocabulário para além de simplesmente escrever na lousa um monte de palavra, né? Ou ficar traduzindo. Trazendo contexto, né? Que é trazendo importante. Contexto para as crianças se enxergarem ali, para as crianças verem o uso na prática daquilo que elas vão aprender ou estão aprendendo, né? Então, o material dá esse suporte para o professor. Além disso, tem toda a questão de contexto que, para além do uso, de enxergar o uso, de entender em que momento que aquilo, né, de que forma, quem são as personagens envolvidas ali naquele momento, e se enxergar naquela situação, que também é outra questão com materiais importados, por exemplo, às vezes é uma situação que não existe no Brasil. Esquiando, fazendo snowboard nas férias. Exatamente. Né? Ou até as frutas e alimentos que você vai aprender numa aula específica ali de alimentos, você nunca vai usar. A criança vai aprender um vocabulário, ainda que ela, né, nunca não é que a gente não português. Possa falar sobre isso, mas primeiro eu preciso me identificar, eu preciso partir do que eu conheço para... E o contexto da criança se enxergar também nos personagens, né? Na carinha ali do livro, assim. Nas situações, então, né? Então, o Wings tem esse suporte que ajuda também o professor a motivar os alunos. A gente falou um pouco disso também, né? De alunos desmotivados, que não veem vantagem ou interesse nenhum ali em aprender inglês, porque não veem como que isso vai ser usado. O Wings também traz, né? Coloca um pano ali que mostra qual que é a utilidade na prática daquilo que ele está aprendendo. Então, acho que um material direcionado para os tipos de professor que a gente pode encontrar, né? Ou o especialista ou o generalista. E contexto para o aluno são pontos do material didático. E, além disso, a gente tem toda a formação. Então, tem um acompanhamento do professor, tem um suporte para que ele consiga conduzir as aulas, tem os encontros, né, com a assessoria pedagógica. Você sabe muito melhor do que eu ali na prática como que acontecem essas conversas, esses encontros, essas formações dos professores. Então, a gente acompanha mesmo o professor, direciona, apoia, corrige se precisar, né? Assiste a aula para fazer os ajustes, traçar um plano de ação para a gente conseguir melhorar na prática as aulas de inglês. E, além de tudo isso, a gente tem o curso de inglês para professores. Então, o Wings é um pacote completo, assim. A gente tem um material que direciona, a gente tem um material que aterriza para o aluno o que ele está aprendendo. E a gente tem a formação que forma tanto para conduzir uma aula de inglês, quanto para aprender inglês, né? Então, a nossa formação... isso, redondinho, né? Redondinho. Aquela. Amarrando todas as pontas. Sou suspeita. Tá amarrando todas as pontas aqui.
É isso, é isso. Importante o professor estar seguro, né? Para que a aula transcorra de uma maneira mais tranquila e o aluno também se sinta tranquilo em relação à aula e consiga aprender com tranquilidade, baixando o nível de ansiedade, o quanto que é importante ter um professor seguro para dar essa aula. E aí, aqui, até invertendo um pouco, né? A gente falou de tudo que a gente faz e aí entramos aqui na assessoria que dá todo esse suporte. Você viu na prática já algum professor que, de repente, se transformou ou se... né? Que tudo isso que a gente faz aqui em Wings, o uso do material, conseguiu realmente transformar na ponta ali um professor? Tem alguns casos. Não vou falar o município, mas se estiver ouvindo vai saber quem é. Logo que a gente começou, eu lembro que teve professores que decidiram voltar a estudar inglês, professores especialistas que decidiram voltar a estudar inglês, porque se motivaram vendo as crianças sendo motivadas por eles, né? Então, eu tive mais de um caso de professor que começou a fazer inglês, e aí quando a gente entrou, né, com a formação linguística do professor, já entrou e já começou a fazer, já despontou. Então, a gente teve esse caso, eu acho que aí falando da formação linguística, mas a gente tem casos, assim, de professores que extrapolaram, que eu acho que é isso que fica incrível, extrapolaram a proposta que a gente traz do material de atividades, de projetos de sala de aula. Uma professora fez um projeto interdisciplinar, não posso falar o nome aqui, não vou usar o bordão da Andréia. Mas enfim, ela fez com os alunos, né? Eles começaram a falar de receitas, alunos de 4º ano. Tem uma unidade do livro que fala sobre receitas, e aí, né, como ingredientes, modos de fazer, tudo isso em inglês. E eles tiveram que fazer uma receita e fizeram um esquema de um market, assim, né? Tipo, vamos vender, você compra, eu entrego. Esse era o projeto, sei, entendeu? O vermelhinho. Então, você compra e eu te entrego. De pedido isso, de aplicativo, comida, assim, isso. sei, Aplicativo de pedido de comida. Ela fez um projeto que envolveu matemática, além do inglês, né? Eu consegui fazer um projeto interdisciplinar a partir dessa unidade e partiu muito dos alunos também. Então, ela criou esse projeto está acontecendo de novo esse ano. Ela fez o ano passado, está fazendo de novo esse ano. E eu tenho o caso de um outro professor também, que eu acho que é o crescimento aí em metodologia, né? Crescimento do professor em como eu aplico o que está sugerido no material e eu gosto, eu vejo que faz sentido, eu consigo extrapolar isso. Eu acho que isso é o mais legal. Teve um professor que também, nessa mesma unidade, do 4º ano também, ele fez um livro de receita com todos os alunos. Então, eles escolheram algumas receitas, pesquisaram, fizeram a receita em inglês e fizeram uma manhã de autógrafos desses livros de receita. Então, tem vários exemplos de coisas que os professores acabam fazendo que a partir dessa formação, a partir do que a gente provoca neles, porque é muito mais do que trazer um conteúdo, mas é fazer com que eles reflitam sobre a própria prática, né? E o que eu posso trazer de diferente, o que eu posso fazer de novo. Então, eu vejo esses exemplos, né? E muitos professores que começaram naquela, poxa, será que isso é possível? Em menos de um mês, me falando, Kelly, eu estou na rua, e os meus alunos me encontram na rua e falam inglês comigo. Isso é uma outra, para mim, um outro resultado muito palpável, né? E aí a gente vê a mudança acontecendo no professor, no aluno e na comunidade, afetando toda aquela cidade. Então, acho que assim, são alguns pontos. Tem vários, não vou falar, senão vou ficar até amanhã. Tem muitos exemplos. Esses projetos são muito legais, porque envolvem a escola como um todo, né? Sim. Como a gente estava falando, compartilha um pouco de responsabilidade ali com outros professores, com a gestão, para que eles estimulem também os alunos, para que eles comprem a ideia dos alunos e façam eles irem até o final e não ficar só dentro da sala de aula de inglês. Isso é muito legal. Tem escola que está colocando o nome dos lugares, banheiro, sala dos professores. Os alunos fazem os desenhos e colam, né? Escrito lá o nome do lugar, cozinha, né? Cantina. Então, envolve a comunidade, que é muito legal. Você sai extrapola também, sai das paredes da sala de aula, né? Sim, das paredes da escola. Sim, porque se encontra o professor na praça e fala em inglês, fora do ambiente da sala de aula e fora daquele momento que o pai fala, fala em inglês comigo aí. Exato, que é forçado, né? Ele não vai falar, gente. O filho não quer falar. Não vai falar. O que você aprendeu na aula de inglês hoje? Nada. Sei lá, nada. Às vezes não fala lembro. Nada. Não lembro. O nada e não lembro é clássico. E aí o pai tá junto com a criança, ele encontra o professor de inglês na praça e fala em inglês com o professor. Então... Isso pra mim é um resultado, assim, palpável. Eu acho que é a coisa mais legal que a gente vê acontecer. E não é só em um lugar que a gente tá. São vários lugares que a gente tem esse mesmo testemunho, vamos dizer assim. Nessa mesma história de que
se você encontrar o seu aluno na rua, eles vão falar com você em inglês. Aquilo que eles estão aprendendo, você fala assim, Kelly, vão discursar sobre política externa? Não. Mas eles vão falar o que eles estão aprendendo em sala de aula lá fora, na rua, na pracinha, no shopping, né? Então, a gente tem alguns casos já. Eu acho que isso é uma mudança, uma transformação mais genuína que a gente vê. Bom, e aí vamos falar um pouquinho para os gestores, né? Sim. Para esses gestores, por que acolher e formar, né? Estou falando de formação de professor, dessa importância, é mais eficaz do que simplesmente cobrar resultado imediato? Acho que, de novo, me repetindo aqui, porque é uma responsabilidade compartilhada, né? A princípio, foi inclusive esse gestor que tomou as decisões ali de adotar o inglês ou de seguir com o material do PNLD, outro material que seja. Então, ele precisa dar um suporte para além de simplesmente jogar o professor na sala de aula e falar, dá aula de inglês, né? Porque é uma fragilidade, como a gente colocou aqui o contexto, né? É um contexto frágil, assim. Então, o gestor precisa comprar a ideia, precisa Isso é fundamental. transformar a escola para que o inglês seja valorizado, né? Precisa dar um suporte para o professor, precisa saber se esse professor... Precisa entender o contexto do professor, então se ele sabe, se ele não sabe, o quanto ele sabe de inglês. Será que tem alguma formação adicional que eu posso contribuir, né, com esse professor? Será que tem algum curso que vale a ele fazer? Como que eu premio também esse professor, se ele se interessar, se ele fizer o curso, se ele fizer buscar uma formação continuada. Então, ele precisa desenhar esse caminho para ter o sucesso com o inglês. Assim como ele se empenha, tenho certeza, em outras disciplinas, português e matemática, claro, são super importantes, não estou, claro, né, não tem assim... uma disciplina mais importante do que a outra, enfim. Mas, assim como ele se empenha no português, na matemática, para melhorar o desempenho do aluno, para melhorar a aula que o professor dá, para levar mais material para esse professor, o inglês também tem que estar nesse bolo aí de interesse dos gestores, né? E a adoção de um material é um dos caminhos também. Então, a adoção de um material como o Wings já engloba muitos pontos desse que eu estou dizendo aqui. Então, engloba o material que direciona o professor, engloba a formação para o professor. O suporte, Tem tudo, é um pacote completo, assim. Então, o gestor precisa compartilhar essa responsabilidade. E ele também tem que ter em mente que esse precisa ser mesmo um passo para a gente mudar esse cenário que a gente começou a falar lá no início, né? Então, se a gente quer ter uma população brasileira que mais do que só 5% fale inglês, os primeiros passos precisam ser dados. É um trabalho de longo prazo, não tem como aprender língua, demora tempo. Isso é o mais importante, né? Entender que o resultado não vem depois de um ano. Sim, não vem. E é uma transformação que pode dar frutos para além de simplesmente o aluno aprendeu inglês, né? Exato. Ter uma população num município que sabe falar inglês para o turismo, para desenvolvimento econômico, para, enfim, desenvolvimento acadêmico, né? Outras universidades, de repente, entrarem naquele município, assim. Isso chama uma população que fale inglês, chama desenvolvimento, expande o horizonte daquela cidade. Isso é mais importante, né? Expande o horizonte dos alunos. Eu acho que é isso. Cria mais oportunidade, né? Então, não é só eu falo inglês e eu consigo fazer isso com essa língua, por causa dessa língua, porque eu aprendi essa língua. Raquel, na sua visão, quais políticas públicas ainda faltam para apoiar esses docentes de forma estrutural? Olha, aqui é um mundo infinito, assim, de possibilidades, né? Então, se a gente pensar no ciclo como um todo, acho que pensando desde lá da formação acadêmica do professor. Então, será que tem alguma coisa que o gestor, e aqui a gente está falando, né, de um secretário de educação, de um prefeito, de um governador, será que tem alguma coisa que eles possam fazer para melhorar a formação, melhorar a qualidade do curso de letras, se a gente tem, garantir que esse professor talvez
né, consiga sair dando uma aula. Eu sei que a gente aprende muito na prática, como Sim. você mesma já falou aqui. Mas um início ali, né, de algum Mas lugar... pelo menos, que eu falei, pelo menos a luz no fim do túnel. Você começa com uma luzinha, vai lá com a lamparina pra você ir no escuro, depois você vai. Sim. A maioria do aprendizado acontece sim no serviço, mas eu acho que a formação inicial que você falou é extremamente importante. E ela é muito superficial, eu diria, hoje. Então, o gestor pode, né... E aí, o gestor, como eu coloquei, é o diretor da escola, o secretário de educação, prefeito, governador e daí para cima, para garantir uma formação adequada para os professores, para, de repente, ter conversas ali com universidades públicas, privadas, para entrar para um curso ser oferecido naquele município, Sim. naquela região, para a gente poder formar professor, porque... Professor de inglês é difícil, mas professor também é difícil. Também tá difícil. A gente tem um pouco de um apagão aí, Sim. né? De professores formados versus o tanto que a gente realmente precisa nas escolas como um todo. Então, começando desde lá de trás, né? Nessa formação, garantir a qualidade do curso, garantir a oferta de um curso de pedagogia, de letras para os professores. Daí, pensando daí para frente, formação continuada. Então... como que a gente continua alimentando esse professor? Será que os professores também que já se formaram há muito tempo estão com metodologias novas ou ainda seguem padrões mais antigos? Até, às vezes, descasados da BNCC, né? Então, o inglês Sim. como língua franca. Será que eles estão seguindo esse caminho? Ou será que eles ainda estão presos ali na melhor pronúncia, na forma mais correta de falar ou na forma de se comunicar e isso fazer sentido para o aluno, sabe? Acho que ter um diagnóstico também seria muito importante. Assim, a gente fala, né? Os professores não têm uma boa formação, muitos sequer têm formação, mas a gente não tem, assim, números. Tantos por cento dos professores de inglês do Brasil são nível B2 de CIEFAR. É verdade. Ter dado, né, para começar. Porque as certificações são muito caras, as certificações às vezes têm data de validade, o professor não vai pagar ele mesmo para fazer uma certificação. De repente, se a gente tivesse uma certificação do Brasil que a gente pudesse... aplicar, né, em todos os professores para ter um diagnóstico inicial para saber daqui para frente para onde eu vou. O que eu preciso mas fazer, onde eu tô né? hoje. Que nível de inglês os meus professores têm? O que eu preciso ensinar para eles, né? Será que eles têm um super básico, um nível A1, A2? Ou será que eles estão num B1, B2? E aí, então, já estão um pouco mais adequados ali. Então, ter esse diagnóstico inicial seria muito legal também. A formação continuada, claro. Acho que tem uma questão de salário que não dá pra gente também não tocar no tema, assim. E aqui é Claro, tem variações de acordo com o município, regiões, estados, mas fato é que o salário do professor no Brasil é muito baixo. Principalmente em relação à importância que tem, né, o professor. E isso é um dos casos, inclusive, eu acredito, por esse apagão de professores, né? As pessoas não querem mais ser professor porque não ganha bem. Exato, porque tem a questão da remuneração, tem a questão de condições de trabalho. Sim, né? Condições de trabalho é um drama também para professor de inglês, porque como são muito raros os professores de inglês, eles acabam assumindo todas as turmas. Exato. Né? Tem um professor, ele dá aula desde da educação infantil até ensino médio. E em muitas escolas, às vezes, né? Então, ele ainda tem os deslocamentos. Então, essas condições de trabalho também... Claro, para isso a gente precisa de mais professores também. Mas ter essa questão das condições de trabalho. Acho que, como política pública também, a gente já teve programas de intercâmbio muito interessantes aqui no Brasil. A gente tem iniciativas regionais, né, locais, assim. Mas iniciativa de intercâmbio é uma coisa bem legal também. Apesar de favorecer poucas pessoas, eu acho que cria uma cultura e um interesse, sabe? Tanto dos professores quanto dos alunos. Então, essa é uma boa política pública. Não é um programa de férias pago pelo governo, Sim. Mas se a gente estabelecer ali
contrapartidas, né? Resultados que precisam ser comprovados quando esse aluno ou esse professor que foi estudar fora voltar. Acho que é uma ótima forma de estimular professor, de motivar aluno, de criar uma cultura. Acho incrível. A cultura de sonhar que é possível. Posso Sim. conhecer. E não é só eu preciso ir, não vou para um outro país para conhecer a tua cultura. É mais do que só usar a língua, né? Para expandir o horizonte. Para expandir o horizonte, cultural, exatamente. né? De conhecimento geral ali dos alunos. Exato. Então, acho que tem coisas infinitas aqui pra gente falar. Avaliação, avaliar continuamente, né? O nível que os alunos estão chegando. Porque a gente, efetivamente, não avalia exatamente os alunos. A gente sabe que o material cobre um determinado nível. Então, que o aluno vai ter contato com temas de B2, Sim. de A2, né? Dos níveis ali de língua. Mas será que eles estão saindo daqui com esse nível? Não estão, né? Porque o Brasil não fala inglês e o aluno passa 14 anos na escola, sai da escola e não sabe falar inglês. Monitorar esse resultado ao longo do tempo e entender e corrigir rota, né? Então aqui não tá legal, vamos para cá, vamos descobrir os caminhos a partir da avaliação, de entender exatamente. De eu conseguir entender onde a gente tá, né? E para onde a gente consegue ir. Então tem muitas coisas aqui que podem ser feitas. A gente falou um pouco, né, de todo o ciclo ali, desde a formação do professor até os resultados dos alunos ali na ponta. Tem muita coisa, a gente pode falar mais. Nós vamos trocar um pouquinho o tema. Quer dizer, nem trocar, né? Vamos pensando aí nessas políticas públicas, todos os desafios que a gente falou aqui sobre o que o professor encontra, né, para dar aula de inglês na rede pública. O que o professor precisa para ensinar inglês na rede pública? Precisa de muitas coisas, precisa de coragem, porque dar aula sem saber falar, ou sem ter suporte, ou sem ter material é difícil, né? Então ele precisa de coragem para se lançar nesse desafio, para se autoavaliar, como a gente falou, para aprender junto com os alunos. Ele precisa de apoio, né? E apoio aqui em vários níveis, formação, material, conteúdo, relevância para aquilo que ele está fazendo, né? Então, envolver a comunidade, Sim. envolver a escola, tudo isso precisa ser valorizado por quem está também dando esse apoio para o professor. Não adianta também só bater nas costas do professor e falar, ai, que legal que você está dando aula. Tá lindo, a gente está mas... vendo isso, né? Do lado de fora da sala de aula. Então, apoio das famílias, né? Então, interesse também das famílias de ver de que os seus filhos desenvolvam isso, de que as crianças possam ter essa oportunidade e criar um pouco mais de interesse das crianças no tema, ter essa visão de que isso expande o mundo dos estudantes, de que isso aumenta as fronteiras ali, né? O aluno consegue ter acesso a coisas que ele não tem se ele não souber falar inglês. Acesso a conteúdo, acesso a culturas diferentes. A gente falou mais cedo, vai abrindo várias portinhas que a gente não abriria se não tivesse inglês. Sim, e a gente permite coisas, né, para o estudante, tira ele de uma margem ali de uma sociedade que é globalizada e que até um certo ponto, se você travou no inglês, você não passa essa barreira. Então, o professor precisa de apoio, incentivo, da comunidade caminhando junto com ele, das famílias caminhando junto com ele. Precisa de formação, precisa de material de qualidade, né? Sem dúvida. Muitos tópicos. Dá para fazer outro episódio. Raquel, pra gente fechar esse episódio, vou pedir a sua reflexão, uma frase, uma mensagem que você queira deixar sobre a atuação dos professores de inglês na rede pública. Acho que o que eu queria falar é que o professor é o primeiro passo, né? Ele tá diretamente ali com o aluno, ele não tem essa responsabilidade sozinho, mas ele é um agente de grande relevância para mudar esse cenário. Então, ele incentivar os alunos, ele motivar, fazer com que o aluno veja a relevância daquilo que ele está aprendendo, veja a aplicação daquilo que ele está aprendendo. É um primeiro passo para a gente mudar essa realidade,
né? Então, não é responsabilidade só do professor, mas ele sim tem um papel muito importante para a gente conseguir mudar esse cenário no Brasil e fazer com que a gente vire uma população que fale inglês um pouco melhor e um pouco mais do que o que a gente já está estacionado aqui há muito tempo e não destrava, né, nessa questão de falar inglês no Brasil. Acho que é isso, vamos destravar, gente. Vamos destravar. Raquel, muito obrigada. Obrigada pela conversa, foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito legal, obrigada a você e obrigada a todo mundo que está escutando a gente. Vamos lá. Nenhum professor deveria se sentir sozinho. Em Wings, acreditamos que cada educador merece apoio, formação contínua e valorização. Quando o professor cresce, toda a rede cresce junto. Obrigada, pessoal, para você que ficou com a gente até o final desse episódio. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e segue a gente lá no Instagram, @WingsEducacão. See you next time.